Ondas de calor é o assunto do momento e está assustando todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa perspectiva dentro do direito? O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E pouco a pouco vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão vai alagar. O sertão vai virar mar e inunda meu coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Com esses versos de Sá e Guarabira, versos cinquentenários, iniciamos a nossa discussão sobre as mudanças climáticas, essa onda de calor que está assolando o Brasil, tempestades vindo após essas ondas de calor, temperaturas caindo em lugares que já são frios em outros lugares do planeta. E nós, o que temos a ver com tudo isso? Qual a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade dos organismos internacionais, dos países ditos desenvolvidos? E o que pode ser feito para a gente, de repente, estancar essa onda de degradação do nosso único lar, que é o planeta Terra. Eu sou o Erickson Moraes e estou aqui virtualmente ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Gerson Cardoso Gessinho, é um tema importante, um tema da hora, enquanto o Vininha estava trazendo esse clássico que mostra muito o impacto da ação humana no meio ambiente. Eu pensei também na própria contextualização do momento que a gente vivencia, né? Uma revolução 4.0. Hoje a gente vive a era do desenvolvimento cada vez mais intensificado das tecnologias digitais, do sistema de comunicação, do sequenciamento genético, mas o impacto ao meio ambiente e à natureza é muito grande, já que a gente tem sempre o desejo de suprir nossas necessidades, na perspectiva também que os bens naturais não renováveis são limitados. Isso vai terminar impactando na própria sobrevivência. É aquela mesma questão, o homem precisa da natureza para sobreviver, mas a natureza vive sem o homem, né? E a gente não parou para pensar em quanto isso e continua o tempo todo intervindo, interferindo, matando, provocando impactos ambientais, causando realmente essa mudança climática que é desastradora. O homem é o lobo do próprio homem, né, minha gente? Não dá nem mais para brincar com essa ideia de ondas de calor, porque senão a gente começa a entrar numa idiocracia aqui sem fim. As coisas estão ficando cada vez piores, a gente já está vendo aí resultados disso. O assunto do momento é, querendo ou não, uma infelicidade que ocorreu durante o primeiro show da Taylor Swift, que é uma cantora, acho que é canadense, salvo engano, e que veio aqui para o Brasil. Me corrijam se eu estiver errada nos comentários, mas o que aconteceu foi que uma das meninas que fazia parte do público, da plateia, depois de esperar longas horas na fila, entrar no show, na segunda música precisou de socorro, né? Precisou sair, precisou realmente de ar, né? Num ambiente que estava mais de 60 graus Celsius, imagine aí, e estava muito abafado, não tinha acesso à água a não ser paga, e o pior ocorreu com ela. E assim, a gente já viu que isso mexeu com as estruturas, né? O ministro Flávio Dino editou uma portaria, ainda não tive acesso a essa portaria por completo, mas ela foi uma portaria de vigência imediata, em que entrada de água potável para uso pessoal em recipiente adequado deveria ser obrigatória essa entrada, né? A permissão da entrada dessa água nos estabelecimentos de casas de shows, noturnas e tudo mais, assim como locais em que o show estivesse ocorrendo deveriam ter ilhas de hidratação caso as temperaturas fossem muito altas. Então, assim, a gente ainda não teve acesso à letra dessa portaria por si só, mas foi uma medida realmente de inteira importância nessa situação, foi de urgência, e eu acredito que muita coisa ainda deva ser regulamentada nesse sentido. Acho que está na hora, né, do nosso Congresso sentar, pensar o que a gente precisa fazer para poder amenizar a situação. Eu, na época que era estudante de direito, pegava muito ônibus e eu falava já desde essa época, gente, que calor absurdo no ponto de ônibus. Quando você entra no ônibus, o ônibus está lotado. Quem nunca pegou um ônibus lotado aqui? Você já acha que você vai desmaiar, porque a sensação que tem é de extremo calor. O corpo humano produz muito calor. E assim, fazendo um recorte de gênero aqui, mulheres costumam ter temperatura corporal maior do que a dos homens. Ainda tem esse agravante. Então, a sensação de cansaço, ela é muito maior no calor para a mulher do que para o homem. E aí eu tô falando aqui, né, de pessoas cis, nesse sentido. Então, quando a gente observa o que aconteceu com a menina, acho que Maria Clara, o nome dela, a gente vê que isso pode ocorrer em outras ocasiões, não só em ambiente fechado. Quantos e quantos trabalhadores, vendedores ambulantes a gente tem que trabalham debaixo do sol? Isso não pode ocorrer com eles. Outro dia a gente estava até debatendo essa questão envolvendo o Uber, né? Mulheres precisam parar muito mais para poder fazer seus cuidados, inclusive ginecológicos nesse calor, né? A gente precisa ter todo um cuidado a mais e parece que não há estímulo da empresa para que eles bebam água, para que eles parem, para que eles tenham repouso, para que eles se cuidem, né? Muita coisa aí, a partir dessa situação climática nova, vai ter de ser revista na nossa legislação. Quem participa de festas normalmente não consegue entrar nesses estabelecimentos, nesses espaços,
com alguma garrafa, com alguma água. Inclusive, lá dentro também, o acesso à água não é tão fácil assim, porque os valores são altos, né, no sentido de comprar. Essa portaria do ministro Dino, ele autoriza que a pessoa entre com sua água, independentemente de autorização da produção da festa, é um passo importante, né, para tentar combater todo esse processo que causa um desgaste e, quiçá, gera morte. A gente está falando isso num ambiente de diversão, mas também aqui a gente fala do campo jurídico. Eu me lembrei que em algumas seccionais, em alguns estados, no período do verão intenso, advogados e advogadas são dispensados de usar terno, né, de roupa totalmente inadequada para o clima tropical que a gente vivencia. O quanto isso é desgastante. Você trouxe aí, Bel, a ideia do vendedor ambulante que está o tempo todo ali exposto ao sol, também causa esse desgaste muito grande. E a gente precisa pensar assim, empresário, produtores, donos de banda, tem que ter esse compromisso social no sentido de também fomentar um espaço de diversão adequado, né, sadio, não pensar apenas na lucratividade do que aquele evento pode gerar, porque ali tem vidas, ali tem pessoas que querem se divertir, querem voltar também para casa. E quando você não tem esse acesso, é como se fosse assim, pagam valores altíssimos, mas sem nenhuma estrutura de conforto. É como se nem de graça deveria promover uma atividade dessa natureza, como também o próprio ministro fala. Até atividades de graça, onde tem reunião de pessoas, é preciso fomentar o acesso à água. Lembrete rápido, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever se ainda não é inscrito. Nós estamos também no Google Podcast e no Spotify. No Instagram é o @PapoJurisCast. E é importante, minha gente, a gente salientar o seguinte: o nosso estilo de vida enquanto humanidade, os nossos padrões de consumo, a forma como lidamos, tratamos o nosso planeta, tem interferido na questão climática, e isso é inconteste. Os dados apontam que no último século, nos últimos 100 anos, a temperatura média do planeta subiu 1,5 graus. Isso a gente pode achar que é pouco, mas ano a ano a gente observa as consequências de que 1,5 graus na temperatura média do planeta interfere em correntes marítimas, interfere na biosfera como um todo, na fauna, na flora, pode ser um fator determinante, inclusive, para levar à extinção alguma espécie, e isso sem nenhum alarmismo, né? Isso é questão científica, isso é dado científico. Então, 1,5 graus apenas no último século. Nós vivemos agora, neste momento, no Brasil, novembro de 2023, ondas horrendas de calor, né? Há uma média, um aumento na temperatura média aqui em várias localidades do país de cerca de 5 graus. Imagine 5 graus tomados, pessoas com desidratação, pessoas tendo vários problemas de saúde por conta dessas ondas de calor. Em alguns lugares, essas ondas de calor são sucedidas por tempestades, então a gente vê um total desarranjo climático mesmo, que é causado por alguma coisa, porque a natureza, ao menos em tese, é harmônica. O que cria uma instabilidade na natureza, no fluxo natural das coisas, é a atuação do ser humano. Então precisamos, talvez, questionar de que forma nós intervimos na natureza. Será que esse padrão que nós estabelecemos de relação com o nosso planeta é realmente sustentável? E aí, usando essa expressão sustentabilidade, eu queria trazer uma entrevista de Ailton Krenak, líder indígena, já foi deputado federal, eu acho que todo mundo conhece, né? E que ele diz o seguinte: esse discurso da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, é um discurso que já se mostra fajuto, porque ele foi apropriado pelo capitalismo, pela estrutura capitalista, para formatar novos produtos com um ar de sustentabilidade, com um ar de ecologicidade, mas que, na verdade, servem apenas para fazer lançar ainda mais esses tentáculos do capitalismo e aprofundar a crise. Eu estava conversando com o Nete esses dias e ela disse que estava numa palestra e um dos ouvintes fez uma pergunta, uma consideração ao fim da palestra e disse o seguinte: nós não precisamos mudar, mais ou menos isso, nosso padrão de consumo, não precisamos ajustar isso, nós temos que parar. Parou, acabou. A economia tem que parar. Para o planeta poder se salvar, nós temos que parar todo o nosso padrão, engatar a marcha ré de repente e talvez voltar até para o escambo, porque a gente tem que escolher, né, que modo de vida a gente adota. Será que o desenvolvimento pressupõe realmente a degradação? Tem que pressupor. E aí a gente faz toda essa crítica também a uma estrutura globalizante, né, uma estrutura que é massificante e que nos transforma em meros consumidores. Não somos mais sujeitos de direitos, somos consumidores. Nós existimos enquanto consumimos. A partir do momento em que nós não consumimos mais, esse sistema do capital nos descarta de alguma forma. E se consumimos e da forma como consumimos, nós degradamos demais esse que é o nosso único lar. A gente tem relatórios mundiais aí, e Erickson até trouxe, né, essa ideia de a gente parar, né, tudo que a gente está fazendo, porque realmente a gente não vai ter condições de refazer o mundo ou coisa parecida, a degradação das nossas matérias-primas cada vez mais escassas, né? Mas eu estou vendo aqui que em
termos de acordo mundial, os Estados Unidos ficam toda hora propondo novas metas, cada vez mais para frente, como se estivesse postergando. Por exemplo, teve uma meta aqui que os Estados Unidos propuseram para 2050 de neutralidade climática e agora já estão propondo até 2060. Eles estão achando, e aí a gente precisa fazer aqui uma crítica muito grande aos organismos internacionais e aos países, né? Aos grandes consumidores, né, das nossas matérias fósseis, porque são as matérias que mais degradam o meio ambiente. Esses países, né, que já fizeram parte de imperialismos no passado, né, e são, querendo ou não, grandes detentores do capital, são países que estão cada vez mais se eximindo de reduzir a produção de gás carbônico, e a gente sabe que eles precisam simplesmente parar, porque não vai ter jeito. Mas aí a gente precisa também chamar a nossa atenção. Vamos voltar aqui para o Brasil e ver o que o Brasil precisa fazer, porque não adianta nosso presidente sair falando as comitivas internacionais, onde ele vai, que a culpa é dos países do primeiro mundo. A gente também tem uma parcela, por mais que o nosso desenvolvimento esteja atrasado, por mais que a gente precise se desenvolver, a gente precisa refazer aqui o nosso foco. Quem comanda o Brasil é a bancada do boi. Eu falei alguma besteira? Não. E a bancada do boi é a bancada que mais produz gás carbônico no Brasil. Então a gente precisa observar o que é a nossa estrutura do poder. A gente sabe que grandes capitais, elas são produtoras dessa massa, né, de ar quente, do abafamento por conta das construções envolvendo concreto, mas a gente sabe que os pastos, eles são também responsáveis pela onda de calor, porque para você fazer a pastagem ideal para o gado, você precisa sair derrubando toda a vegetação em pé ao redor. Poucas são as vegetações que ficam nas pastagens. E aí é justamente onde o Brasil se insere. Grandes pastos, todo mundo consumindo carne bovina. Vamos lá, nossa responsabilidade também. Mas o Brasil é um grande exportador de carne, então a gente precisa mudar as nossas políticas, né, voltadas para o campo. Querendo ou não, a bancada do boi, ela precisa perder poder, e a gente precisa investir menos no consumo do gado, e a gente precisa ter essa consciência mesmo, porque assim, a gente vai exigir dos organismos do Brasil, das instituições, que elas façam uma nova política voltada para menos consumo de gás carbônico, e a gente sabe que tanto o gado, ele é produtor de gás carbônico natural, pela própria organicidade, né, do boi, mas também as pastagens, e na destruição a gente tem o desmatamento, e isso produz uma onda de calor imensa. No Brasil, durante a era Bolsonaro mesmo, a gente sabe quanto avançou a degradação ambiental. O desmatamento foi altíssimo, mas ele não para nessa era Lula. Então é importante que a gente chame a atenção das autoridades e a gente se responsabilize também dentro do que a gente pode fazer. Eu sei que o discurso do que a gente pode fazer é mínimo em relação ao que os organismos internacionais e as próprias instituições públicas, né, podem fazer, mas a gente também tem uma responsabilidade. O que é que você faz para diminuir a degradação do meio ambiente? É importante o que você está trazendo, e também não deixar de mencionar que quando a gente fala sobre dano ambiental, repercussão na questão climática, a gente também está falando sobre danos transfronteiriços, porque é o que acontece. Não só apenas um dano acontecido no Brasil vai repercutir no Brasil, alcança outros países também por conta das fronteiras que terminam rompendo, e me fez remeter também ao próprio protocolo de Kyoto de 97, que traz o conceito do crédito de carbono, né? Que os países desenvolvidos, ditos de primeira potência, estão fazendo de fato para proteger. Não adianta você, enquanto nação, usar, abusar, provocar todo esse dano através da emissão do gás carbônico, promovendo o efeito estufa, e fazer com que países subdesenvolvidos, principalmente do sul global, terminem tendo uma política de proteção, e você transfere para esses países subdesenvolvidos a própria responsabilidade no sentido de comprar aquilo que você não tem como responsabilidade de assumir uma proteção ambiental, né? Acho que a gente precisa também trazer essa discussão, falar sobre o meio ambiente, falar também de responsabilidade internacional, não somente do Brasil, mas de todas as nações, principalmente essas desenvolvidas, ditas desenvolvidas, que não partem por uma ideia de humanidade, né? Eu acho que falta muito focar nessa ideia de humanidade, proteção ambiental, garantia de recursos não renováveis. Precisa mudar esse paradigma para que a gente possa, de fato, pensar em como o ser humano vai conseguir sobreviver diante desse caos instalado em um mundo globalizado, hiperconectado, e tem a ausência de solidariedade marcada entre os indivíduos. E o pior, minha gente, é que a gente observa assim, Bell questiona muito bem, de uma forma muito precisa e necessária. Qual a nossa responsabilidade individualmente falando, né? O que é que eu posso e preciso fazer? É substituir sacolas descartáveis no supermercado por sacolas que são reutilizáveis, deixar de comer carne bovina. O que é que eu posso mudar para dar alguma contribuição? E às vezes eu fico pensando assim, em que medida a nossa contribuição mínima afeta realmente, né? E a necessidade de padrões de mudança a partir dos grandes organismos, dos organismos internacionais, dos países. Agora mesmo, dia 30 de novembro, vai se iniciar a COP28, né, que é a Conferência da ONU a respeito das mudanças climáticas. Vai de 30 de novembro a 12 de dezembro, se não me falha a memória. Será realizada a
COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Foi designado para presidir a COP28 um senhor chamado Ahmed Al-Jaber, alguma coisa assim. O presidente da COP28 é também presidente da petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, que, se não me falha a memória, é a segunda maior petrolífera do planeta, a segunda maior exploradora de combustível fóssil do planeta. E o presidente dela vai presidir a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E compete, devo dizer, ao presidente da COP distribuir as pautas a serem discutidas ali na COP, organizar os trabalhos, então em benefício de quê? Ou de quem ele vai coordenar, ele vai presidir essa COP. É colocar, portanto, a raposa para tomar conta dos galinheiros. De modo que, como o Bel bem pontuou a respeito da postura dos Estados Unidos de prorrogar as metas em uma década, né, de 2050 para 2060, nós observamos uma falta de compromisso e de comprometimento dos organismos internacionais. A gente não observa que os países, sobretudo, a gente tem sim que fazer o meia-culpa, como o Bel pontuou. Brasil, qual a sua contribuição? Somente porque o Brasil comporta hoje o pulmão do mundo, que é a Amazônia, a floresta amazônica. É responsável por fazer chover em toda a América Latina, uma região extremamente importante e necessária para a manutenção de um equilíbrio climático. Mas, para além de questionar nós, do sul global, qual a nossa responsabilidade, precisamos, com mais veemência ainda, imputar as responsabilidades àqueles do norte global que degradam no território alheio, inclusive. Porque nós degradamos o nosso, porque nós não temos a capacidade de degradar, inclusive, o outro. Mas os Estados Unidos degradam, além de degradarem o seu, sim, mas degradam o território alheio através de uma política imperialista de invasão mesmo territorial. Se não é invasão com o exército, é invasão com o capital, explorando ali aquela terra, aquela gente, aquele povo, né, e sugando toda a energia, sugando tudo que há da terra de outros lugares, enquanto em seus territórios começam a fazer movimentos de recuperação ambiental e tudo mais. Precisamos, sim, imputar a responsabilidade a cada um. Eu tenho total razão nisso e precisamos desnudar mesmo esses grandes degradadores que agora querem impor ao sul global a responsabilidade por algo que foi criação deles. Não vamos longe. Guerras produzem muito gás carbônico. E eles são investidores de armas de fogo, de armas muito potentes. E a gente está falando aí de uma situação do mundo que precisa mudar urgente em todos os aspectos. É tudo interconectado. Tudo está degradando o meio ambiente. E sim, nós somos corresponsáveis de alguma forma. A gente precisa ampliar nossa visão. E os ambientalistas precisam ser chatos. Eles precisam ser chatos, porque precisa ter a galera chata, sabe, no pé. E fala, não vamos fazer isso não, isso está errado. A gente precisa cada vez mais dar voz aos ambientalistas, se não nos tornarmos ambientalistas, porque a gente precisa ter pelo menos a consciência de que todo mundo aqui, para sobreviver e para gerações futuras estarem bem, precisa fazer algo. O meio ambiente é um direito fundamental do indivíduo, como você mesma falou aí. É importante essa proteção justamente para garantir a vida futura. E também tem um papel social, institucional, do poder público, das entidades privadas, fomentarem políticas públicas de educação ambiental. Falta também isso, é um tema muito importante. Esse tema, se fosse tratado com responsabilidade, também iria conectar o próprio empresariado, né, que está ali organizando sua festa, que está lucrando com todo aquele espaço de diversão. Então, é preciso também chamar as instituições, a sociedade, para elas discutirem esse tema. O que é que tem feito, o que tem sido fomentado em relação ao debate sobre a educação ambiental? É um passo também importante, não eximindo a responsabilidade daqueles e daquelas que poluem, acima de tudo. Remanso, Casanova, Centro-Sé, Pilão, Arcado, Sobradinho, adeus, adeus, adeus. Há algumas décadas, minha gente, essas cidades daqui da Bahia, do Nordeste brasileiro, deram adeus à sua existência. Foram submergidas para que o progresso chegasse e a região pudesse se desenvolver. Vidas ali foram afogadas, cultura foi perdida, muita coisa foi por água abaixo, literalmente. Para que não cantemos terra, adeus, 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 como Terra Nova, Centro-Sé, Pilão Arcado, Sobradinho tiveram que dizer, nós precisamos repensar como a humanidade lida com o planeta, que, volto a repetir, é a nossa única casa. E outra coisa, bebê, você acha que essas missões para Marte, para a Lua, né, que dizem que tentam verificar a possibilidade de povoação desses lugares, não é? Então, um colapso na Terra, o pessoal vai para lá. Que pessoal vai para lá, né? Se conseguirem colonizar um outro planeta ou um satélite como a Lua, por exemplo, vocês acham que quem vai para lá? É uma arca de Noé elitista para alguns pouquíssimos, e nós não estamos nessa arca. Portanto, cuidemos do que é nosso e cobremos daqueles que têm o dever, para além de um dever ético, um dever legal, um dever jurídico, de cuidar do que está aí e que está se perdendo, infelizmente.
Que Deus, os orixás, o universo e toda a força motriz que eventualmente exista ou não ajudem as futuras gerações, porque vão precisar. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações. Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, um episódio novo. Estamos também no Google Podcast e no Spotify. No Instagram é o @papojudescast. Muito obrigado por sua atenção, por estar aqui conosco. Beijos refrescantes em seus corações. E até a próxima. Tchau, tchau.